Mas o que é que hoje se sabe? É que Eisenhower, orientado por esse núcleo interno que Truman criou para descobrir a verdade, eles de fato tinham seres extraterrenos que os Estados Unidos capturou da queda dos OVNIs. E Eisenhower foi se encontrar com o presidente pela primeira vez com esses seres. Aí disfarçou que ficaria 3 dias na tal cidade para poder, por trás dessa agenda, ir na base que ficava a 100 e poucos quilômetros para ver em loco, porque ele não acreditava. O presidente dos Estados Unidos não manda em coisa alguma no que se refere à questão de pactos com extraterrestres. Não são os presidentes que mandam. Quando o presidente Roosevelt morreu, quem assumiu o lugar foi Harry Truman. Truman teve momentos horríveis no governo dele, porque ele teve que decidir sobre a bomba atômica. Ele se viu com um problema em 1947, da queda de um OVNI em Roswell, que todos os militares, no primeiro momento, disseram que aquilo era um disco voador, era um OVNI, ou seja, um UFO, um objeto voador não identificado, que existiam corpos de seres que foram encontrados lá. A turma do Exército disse isso à imprensa, por quê? Porque na época de Truman não havia ainda uma posição firme do governo norte-americano de esconder coisa alguma. O outro problema de Truman foi que o almirante Byrd, que fez o sobrevoo na Antártida em 1947, chegou nos Estados Unidos dizendo que tinha descoberto cidades da Antártida de extraterrestres. E o cara falou isso durante semanas, até que ele recebeu uma ordem para ficar calado, porque ele era militar. Por quê? Porque aí, nesse ponto da história, a imprensa começou a perturbar o governo norte-americano e o governo não sabia explicar nada sobre vida extraterrestre. Foi quando houve um sobrevoo de OVNIs sobre Washington, e então Truman decidiu fechar, criou projetos, criou comissões para estudar o assunto, porque ele não sabia que resposta dar. Então, assim, essa história de que hoje o presidente norte-americano não sabe de nada, começou aqui. Começou com o seu Harry Truman, que, sem saber o que dizer, criou um grupo interno no governo que se reportava ao presidente para estudar essas coisas. Só que Truman foi embora, Eisenhower assume, é eleito, e Eisenhower, 40 anos depois, isso já foi revelado, teve um dia em que ele sumiu na agenda, todo presidente dos Estados Unidos tem a sua agenda perfeitamente delineada, como qualquer outro presidente também tem. E Eisenhower, ele marcou na sua agenda de passar alguns anos, 3 dias numa cidade próxima, uma cidade lá dos Estados Unidos, próxima a uma base militar. E o fato é que ele chegou na cidade, todo mundo viu, ele apareceu, tirou retrato e foi descansar no hotel e depois sumiu. E veio reaparecer 2 dias depois em Washington e a imprensa esperando lá nessa parte da cidade. Tanto é que a imprensa diz que são os dias fantasmas da agenda de Eisenhower. Mas o que é que hoje se sabe? É que Eisenhower, orientado por esse núcleo interno que Truman criou para descobrir a verdade, eles de fato tinham seres extraterrenos que os Estados Unidos capturou da queda dos OVNIs. E Eisenhower foi se encontrar com o presidente pela primeira vez com esses seres. Aí disfarçou que ficaria 3 dias na tal cidade para poder, por trás dessa agenda, ir na base que ficava a 100 e poucos quilômetros para ver em loco, porque ele não acreditava. E Eisenhower, então, ele fez o que pôde, mas fechou mais ainda o segredo militar sobre a questão por um motivo bem simples, devido à Guerra Fria, que nessa época estava no auge. Em 1961, salvo engano, John Kennedy entra no lugar de Eisenhower. O que é que acontece? O nível da crise da Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, chegou num ponto máximo. Mas o que é que houve aqui? A gente precisa entender isso. Isso é história, não é lenda, é história. John Kennedy, nessa época, esteve algumas vezes para apertar o botão, porque no radar apareciam sinais que nem a defesa aérea dos Estados Unidos
nem a defesa aérea da Rússia sabiam explicar o que era. Então, John Kennedy, após ter feito a pacificação com Nikita Khrushchev, da Rússia, ele propôs algo para a Rússia, que seria a criação de uma comissão mista, russos e americanos, em que, antes dele, ou Nikita, apertar um botão vermelho para causar uma guerra nuclear, devido à aparição de coisas nos radares que eles não sabiam o que eram os tais UFOs, OVNIs. Então, essa comissão seria formada por russos e americanos, e os americanos iriam abrir o que sabiam, e os russos também abririam seus arquivos, e essa comissão iria trabalhar juntamente. Qual é o problema? John Kennedy chegou a escolher os nomes dos norte-americanos que iriam compor essa comissão. Só que esse núcleo duro que foi criado por Truman, que Eisenhower manteve, John Kennedy foi obrigado a manter, que hoje se chama CIA, esse núcleo duro chegou para John Kennedy e disse: olha, sabe quando é que a gente vai concordar em liberar os nossos segredos para os russos? Nunca. Só que John Kennedy não voltou atrás e insistiu com o assunto. Morreu menos de uma semana depois, em que ele iria assinar o acordo da tal comissão. Olhem bem, John Kennedy, porque insistiu na tal comissão entre norte-americanos e russos, mas como teria que revelar os ciganos e os russos também, o núcleo duro da CIA disse: não, nós não vamos revelar. É muita ingenuidade achar que os russos vão revelar. Nós não vamos revelar, etc, etc. Nós temos o pacto com os seres que nos estão dando tecnologia. Ou seja, a pergunta que nunca se calou, quem é o responsável pela morte de John Kennedy, parece que passa pela questão ufológica. Qual o drama da história? Eu disse que ia gastar 10 minutos, já gastei, mas vou gastar mais 5. Lyndon Johnson, vice-presidente de Kennedy, quando Kennedy morre, assume. Depois entra Nixon. Qual o problema? Nixon bebia. E Nixon, como presidente dos Estados Unidos, fez uma grande bobagem. Ele, uma vez bêbado, comentou com um amigo dele, comediante de Los Angeles, que os Estados Unidos tinham extraterrestres presos. E levou o amigo dele, numa das noites lá, para ver. Os guardas da base Edwards não queriam deixar Nixon entrar, mas o cara era presidente da República. Entrou, mostrou. Esse amigo chegou a dar entrevistas na TV e na rádio. Aí Nixon viu a besteira que tinha feito, pediu ao amigo para o amigo voltar atrás, o amigo voltou, mas menos de 2 meses depois Nixon foi obrigado a renunciar com o escândalo Watergate. Por quê? Porque a CIA disse: nós não podemos confiar num presidente que está revelando o nosso maior segredo, porque tomou um uísque a mais. Não mataram, só obrigaram a renunciar, porque talvez matar 2 presidentes por o mesmo motivo ia ser complicado. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? É que não é o presidente que manda, porque depois de Nixon, aí vamos dar um pulo aí chegou Carter, que prometeu mostrar, e chorou durante 3 dias, mas não pôde falar. Clinton disse que iria revelar, mas o próprio Clinton disse: olha, desculpem, mas eu sou presidente dos Estados Unidos, mas tem uma turma aí que não deixa. Barack Obama disse que iria revelar, não revelou. Ou seja, não é Trump que talvez vá conseguir, sobre esse aspecto, o que nenhum outro presidente conseguiu. Ou talvez ele é tão maluco no sentido de que não obedece a um código filosófico de conduta, que a sua inadequação talvez cause uma crise tão grande interna no seu governo, que sabe-se lá o que é que pode acontecer. Mas eu não vejo como, no governo Trump, nós termos nada organizado em relação a essa questão do assunto extraterrestre. Penso mesmo que, se o nosso amigo aí permanecer no cargo, se ele assumir em janeiro e permanecer, vai se dar, no tempo do seu governo, esse primeiro contato oficial.
Mas, como eu disse, se isso de fato acontecer nesses tempos que estão vaticinados para acontecerem, esse contato, essa ocorrência, corre por fora do poder das nações terrenas. Então, Trump é só uma mais nesse desconcerto ou nesse desacerto geopolítico que a gente vive na Terra.